Bom dia! Quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu sou a Paula Araújo, sou formada em Administração de Empresas, com especialização em Gestão de Pessoas, e ao longo da minha carreira fiz vários cursos de atualizações, efetuei curso de coaching, trabalhei também com análise de perfis comportamentais. Então, diante da minha trajetória, eu quero trazer para vocês toda a experiência que foi adquirida, né? Quando recém-formada, eu tive a oportunidade de trabalhar na Universidade Norte do Paraná, quando ainda a Unopar era pioneiro no ensino à distância. Lá eu pude desenvolver vários trabalhos. Comecei como tutora eletrônica, cuidando de 300 alunos do curso de Administração de Empresas, onde eu mentorava todos esses alunos em todas as diversas áreas da administração de empresas. Então lá eu tive a oportunidade de crescer como profissional e de treinar todas as habilidades que eu havia aprendido durante a faculdade. Então neste tempo foi um tempo de muito aprendizado, foi um tempo de adquirir resiliência e um tempo de novos conhecimentos. Então eu quero destacar para vocês que quando nós temos e quando nós fazemos a gestão da nossa carreira, a gente começa a ser assertivos. Então, durante essa época, nos meados de 2006, que foi logo depois que eu havia me formado e já havia feito a minha pós-graduação como especialista em gestão de pessoas, eu sempre tive um sonho de entrar na indústria farmacêutica. E aí, então, depois de estar trabalhando na Unopar, eu tive a oportunidade de participar de uma vaga temporária para a indústria farmacêutica. Nessa época, quando eu participei da entrevista, eu efetuei o meu painel de competências, onde eu consegui fazer a venda do meu perfil em apenas 2 minutos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você tem a gestão da sua carreira muito estabelecida na sua mente, o céu é o limite. Eu posso garantir que você conquista e chega o dia do grande e sonhado traço, né, do mapa que você desenhou. Então, quando eu fui para minha primeira entrevista, eu entrei no meu primeiro processo seletivo, porque eu tinha muito definido isso na minha mente, onde eu estava, o que eu queria e onde eu gostaria de chegar. Então, quando eu levei esse painel totalmente desenhado, com todo o meu histórico escolar, com todas as conquistas que eu já havia adquirido dentro da universidade, eu fui vista como uma profissional sem limites. E quando nós atingimos esse nível de entendimento, de compreensão e de maturidade, o nosso perfil é visto com um grande diferencial. Então eu entrei para essa vaga. Na época eu fui estagiária da Zodiac, eu cobri a vaga de uma colega que foi para São Paulo fazer um job. Era uma vaga temporária. Nesse início, o meu gerente, quando me contratou, ele já deixou bem claro que eu não precisava sair da minha outra atividade, porque na faculdade eu trabalhava apenas no período noturno, então eu tinha durante o dia todo para poder desenvolver esse projeto e esse trabalho. E eu fiquei na Zodiac por 7 meses, e foi uma grande experiência, porque junto com a Zodiac eu ainda continuava na faculdade. Então, nesse tempo, eu pude começar a traçar quais eram os reais objetivos da Paula. E os meus reais objetivos era escrever uma carreira na indústria farmacêutica. Nesse tempo, eu pude ir adquirindo algumas habilidades, né? Eu entrei numa época que nós trabalhávamos ainda com fichas. Depois vieram os pockets, depois vieram os iPads, vieram os smartphones, e então eu passei por todo esse processo. E durante todo esse processo, eu adquiri muito conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, é um conhecimento constante, é um conhecimento contínuo, é um conhecimento de aprendizado, não só onde a empresa impõe, mas onde o profissional busca esses conhecimentos. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de estudar. Então, durante todo esse tempo, o aprendizado sempre fez parte da minha rotina e da minha vida. Né? Passei por muitos caminhos, não só no profissional, mas também no pessoal, porque as duas áreas caminham juntos, não tem como
a gente ser um excelente profissional e deixar o pessoal de lado. E não tem como você ser excelente na sua vida pessoal e deixar o profissional de lado. Então, as duas áreas, elas caminham juntos. E nesse caminhar, nessa caminhada, eu fui escrevendo a minha história. Depois veio o meu casamento, veio a minha vida pessoal, que não tem como desligar do profissional. Passei por muitas dificuldades. Quem me acompanha, quem me conhece na época da indústria, meu esposo também fazia parte da indústria. Ele foi para uma convenção e acabou falecendo nessa convenção devido a uma alergia que ele tinha. Então, nessa época, foi um período muito difícil. Foi uma época que eu estava me preparando já para ser mãe. Eu já tinha no meu coração que eu queria, construir uma família, ter filhos, mas não chegou nesse momento. Então eu falo que Deus, ele escreve certo por linhas tortas. Ele não permitiu que eu tivesse um bebê naquele momento, porque ele sabia de todo o sofrimento que eu iria passar, de todas as dificuldades. E nessa época eu não estava mais na indústria farmacêutica, porque eu havia planejado outro caminho para minha história, e eu havia saído porque eu queria ser mãe. E aí, então, eu saí em dezembro da vaga que eu trabalhava. Em janeiro eu fiquei viúva. Foram menos de 30 dias para toda essa mudança, essa constância que virou minha vida de perna pro ar. Porém, o que eu posso dizer de tudo isso? Deus, ele não dá um fardo maior do que aquele que a gente suporta. A cruz de cada um é do tamanho que as nossas costas suportam. Então, o que eu aprendi com tudo isso? A ser resiliente, a passar por muitas dificuldades, não foram fáceis. Quando aconteceu tudo, Deus, ele estava me preparando para tudo que ia vir, mas eu não imaginava, porque era muito nova, muito imatura. Teve dias muito difíceis, mas quando aconteceu tudo, eu vejo o quanto Deus me deu força para passar por tudo e para superar tudo. Exatamente no dia que o Demétrio foi para a UTI, ele estava numa convenção em Campinas, no momento que eu consegui falar com o pessoal do laboratório, pedir para que fossem para o hospital com ele, porque ele estava esperando para ser transferido para a UTI, e a gente sabe que quando a gente vai sozinho para um hospital, eles não te levam para uma UTI, a não ser que tenham alguns responsáveis com você. Eu aprendi isso diante da dor, diante da dificuldade. E aí, quando eu consegui falar com o gerente dele, era mais ou menos umas 9 horas da noite, ele me disse assim: Paula, fica tranquila, se acontecer alguma coisa com ele, a convenção acaba. Eu quero dizer para vocês, a convenção não acabou. E eu quero dizer também para vocês que são gestores, vocês nunca imaginam que algo de ruim vai acontecer com um membro da sua equipe. Você nunca imagina que alguém que teve um edema de glote, que está com uma alergiazinha na garganta, pode vir a falecer disso. Mas foram uma sequência de erros. Ele foi sozinho, ele não foi para o hospital que ele deveria ter ido, ele acabou indo para um hospital menor por falta de... eu não sei, não estava lá. Mas por falta de auxílio, por falta de ajuda. Eu demorei muito para conseguir falar sobre tudo isso que havia acontecido. Mas hoje, o que eu vejo de toda essa história, o quanto Deus, ele permitiu que eu me tornasse mais forte ainda, porque eu estava desempregada, depois eu não tive ajuda de ninguém, no sentido de auxílio do laboratório, o comprometimento mesmo, as pessoas se afastaram, as pessoas que conviviam dentro da minha casa, se afastaram. Eu não sei se era por causa da minha dor, se elas não sabiam lidar com tudo aquilo, se eu também acabei me afastando pelas dificuldades, mas eu estava no momento de luto, no momento de dificuldade. Então, quando a gente se afasta e fala, eu não quero receber, eu não quero ver, eu não quero... não é nada disso, É a nossa fuga, é a nossa dor. Mas hoje eu posso dizer que se passaram 10 anos. E durante esses 10 anos eu tive anjos que Deus colocou na minha vida como gestores, como amigos e como pessoas que fizeram parte da minha carreira. Então, eu voltei, depois de 3 meses, para uma vaga que era parecido com a vaga da indústria, que era uma vaga onde eu visitava laboratórios de análises clínicas,
e vendia exames, né? Exames de apoio para esse laboratório, e eu tive um grande gestor, que foi o Frank. Ele foi o primeiro gestor que acreditou no meu potencial, que ele via que eu tinha uma grande oportunidade de me desenvolver como pessoa, com o meu testemunho e de escrever uma grande história novamente. E eu fiquei junto com ele durante 1 ano, trabalhando junto com ele. E ele foi uma pessoa que me ajudou demais. E depois do Frank, eu tive o Guedes, que o Guedes foi um pai para mim. Ele me contratou nas piores situações, né, da minha vida. Eu havia voltado para a indústria, tinha 1 ano, mas eu ainda tinha muitas coisas para resolver, de processo de inventário, de dificuldades que eu estava trazendo ainda da minha vida pessoal. Mas o Guedes, ele era de Ribeirão e eu morava no interior do Paraná, em Londrina. E o pessoal da minha equipe ainda tirava sarro, falava: Paulinha, o Guedes trabalha com você 1 semana sim, 1 semana não. Meu Deus, como que é isso? E eu posso dizer que foi um tempo maravilhoso, porque ele era um ser humano fantástico. Ele já era aposentado da indústria e ainda continuava trabalhando como gestor. E pessoas assim, eles devem continuar, porque eles nos ensinam a ir além. Ele brincava, ele transformava o nosso dia muito mais alegre. Nos primeiros momentos foram muito difíceis, porque na época que eu era casada, eu visitava várias especialidades, pediatria, ginecologia, endocrinologia, e normalmente eu encontrava o meu, marido, na época que nós estávamos no campo trabalhando. Então, quando o Guedes começou a trabalhar comigo, nós visitávamos praticamente os mesmos médicos de antes, de quando eu ainda era casada. Então, teve momentos, nos primeiros meses, eu sempre fui muito forte. Era muito difícil as pessoas que me viam chorando. E é muito difícil as pessoas me verem chorando. Porque eu costumo dizer que eu me tornei uma pedra e que eu atropelo o que tiver que atropelar e eu passo por cima do que tiver que passar. E eu vou sentir as dores depois dentro do meu quarto, na presença de Deus. E isso me tornou uma pessoa muito estrategista. Eu consigo desenhar os caminhos que eu devo percorrer, onde eu quero chegar, e eu não fico de mimimi olhando as dificuldades. Eu prefiro olhar as oportunidades. Então, teve momentos que nós entramos em consultórios para visitar os médicos e inconscientemente as lágrimas escorriam pelos meus olhos. E nesse momento, o Guedes olhava para mim e dizia assim: vamos lá, Paulinha, eu tô aqui e eu vou te ajudar, eu vou fazer propaganda para você hoje. E nesse momento ele fazia as propagandas e a cada dia ele ganhava mais meu coração. A cada dia eu olhava e eu dizia: meu Deus, quando eu crescer eu quero ser como ele. Eu quero interpretar todas as planilhas, todos os relatórios, como ele faz. Ele era formado em economia, então ele não tinha dificuldade, né? Eu formada em administração e sou muito boa em Excel, em planilha, eu gosto muito, sempre gostei. E eu aprendi muito com ele. Eu aprendi a ser uma humana melhor, eu aprendi a ser uma profissional melhor e tudo que eu desenvolvi foi ele que me ensinou no dia a dia. Então eu fazia meus kits finais de semana, eu colocava os adesivos dos programas que a gente lançava, para que quando eu chegasse nos meus médicos, eu conseguia falar com vivência, com amor, com autoridade. E depois de 3 anos, junto com o Guedes, praticamente 1 semana sim, 1 semana não, eu fui sendo capacitada cada dia mais. Mas ele sabia também do meu sonho de ir para a dermatologia. E foi aí que eu tive a oportunidade de participar do processo da SDIM. Quando eu fiquei sabendo da vaga, né, ele foi a primeira pessoa que eu compartilhei. E ele disse: vai porque você tem uma grande chance de conquistar essa vaga. E eu não tenho dúvidas de que você vai escrever uma grande história. E foi então o menino que trabalhava no mesmo setor que o meu, o Rogério, ele foi promovido a gestor e nós sempre nos encontrávamos em alguns hospitais em Foz do Iguaçu, mas eu não tinha amizade com ele, ele não era meu amigo, a gente se encontrava muito de longe. E aí então eu tive a oportunidade de participar do processo e aí eu montei
o meu painel de competências. E olha as coincidências da vida. O meu ex-marido, meu falecido marido, ele havia feito pelo laboratório que ele trabalhava com marketing para a SDIN. Então, muito antes de eu entrar na indústria, eu fazia trabalhos para ele nas farmácias, com a camiseta da SDIN, né, mostrando como era os protetores solares e tudo mais. Então, quando eu fui participar do processo da SDIN, novamente eu montei o meu painel de competências, com todas essas fotos, com todos os resultados dele, que eu tinha ajudado a conquistar. E aí, quando eu fui para o processo com o pessoal de Barcelona, né, no Portunhol, porque, né, a gente fala, mas não tão fluente, e eu consegui me destacar nesse processo de seleção. E eu entrei na indústria, na dermatologia, pela SDIN. E durante todos os anos que eu estive na SDIN, eu fiquei entre as 3 primeiras do Brasil. Então, eu sempre coloquei muito amor em tudo que eu faço, coloquei a minha dedicação, o meu comprometimento e sempre dei o meu melhor. Então, se fosse necessário fazer eventos aos sábados, aos domingos, ficar no consultório médico até 11 horas da noite, eu nunca tive nenhum problema com isso. Porque quando a gente faz com amor, quando a gente faz com dedicação, quando a gente trabalha com comprometimento, é a nossa vida. E eu sempre coloquei a minha vida nesses projetos, até porque nesse momento eu tinha contas para pagar, eu tinha me tornado o homem da casa, né? Eu fiquei morando sozinha, na mesma casa que eu morava quando eu era casada, porém teve uma série de coisas que eu tinha que resolver, então eu tinha que juntar dinheiro, eu tinha que guardar dinheiro para eu poder dar conta de pagar todas as coisas do processo de inventário. E o que eu posso dizer? Esse processo durou por muitos anos, mas eu consegui conquistar tudo aquilo que eu havia projetado. Eu brinco que eu paguei pela minha casa por 2 vezes, quando eu casei e depois quando eu fiquei viúva. Então, por que eu falo isso? Não é para dizer o quanto eu tive que guardar de dinheiro, o quanto eu tive que juntar de dinheiro, mas é para dizer o quanto Deus honrou no meu trabalho. Então, depois da SDIN, eu tive a oportunidade de entrar na Mantecorp para trabalhar com a linha do Epsol. Eu fazia todo o interior do Paraná, visitando ainda todos os dermatologistas que eu já visitava na época da SDIN. E trabalhar com o Epsol foi um grande presente. No início também eu tive muitas dificuldades. É uma linha nova, uma empresa nova, conhecer todos os procedimentos, todas as normas e adquirir todos os padrões, a gente passa às vezes por algumas dificuldades. Porém, foi uma grande casa e eu sou grata por toda a minha história, eu sou grata por todas as casas que eu passei, eu sou grata por todas as pessoas que puderam fazer parte do meu desenvolvimento. E aí, eu tive a oportunidade de trabalhar com a entidade e o Epsol. E nesse tempo, agora, né, olhando toda essa história lá de trás, todos os caminhos que eu percorri e tudo, eu pude perceber que esse mundo de tecnologia, esse mundo digital, já está comigo há muito tempo. Porque em 2015, eu já gravava vídeos das minhas médicas, dizendo os resultados que os produtos tinham dado, compartilhando histórias de pacientes que tinham algum tipo de doença de pele, que utilizou o produto que eu trabalhava e que teve um resultado muito interessante. Então eu tenho vários relatos dessa época que nem Instagram a gente não tinha direito, né? Em 2015, a tecnologia não estava tão voltada como hoje. E em 2016, eu já comecei a acompanhar os mestres do digital e fui me desenvolvendo, fui estudando, eu aprendi a fazer gestão de tráfego através de anúncios patrocinados e eu sempre gostei muito, então eu fui desenvolvendo a minha carreira, além da parte de pessoas, essa parte da tecnologia também. E aí, fiquei na Mantecorp por alguns anos e logo depois eu tive a oportunidade de ser transferida para Goiânia para um projeto pessoal, né, meu, onde eu pedi essa transferência e vim para Goiânia transferida. Quando eu vim para Goiânia transferida, eu tive que sair da dermatologia,
porque a vaga era para trabalhar como generalista novamente. Então, quando eu cheguei aqui em Goiânia, eu vim trabalhar visitando pediatras, ginecologistas, gastro, clínico geral e algumas outras especialidades. E o meu setor era Goiânia e o interior. Então eu fazia Jataí, Rio Verde, Mineiros, cidades um pouquinho mais longe de Goiânia. E nesse tempo foi maravilhoso, porque quando a gente sai da nossa cidade, a gente sai da nossa zona de conforto. Então, eu estava indo para uma cidade diferente, especialidades diferentes, né? Apesar que eu já tinha experiência no começo da minha trajetória, porém, fiquei 7 anos fora de uma linha generalista. E aí, então, eu pude escrever de novo os passos da minha história, os passos da minha carreira. Quando eu cheguei aqui, acabei tendo um pouco de dificuldade com os horários, com endereços, mas coisas normais, que quando nós temos experiência e inteligência, a gente não vê isso como dificuldade. Eu não vi isso como dificuldade, eu vi isso como algo que fosse me trazer um grande resultado. Porque através dessas dificuldades eu podia mostrar quem realmente eu era e de onde eu tinha vindo. Então, mesmo ficando uma média de 1 ano, né, nesse setor de viagem, eu pude escrever uma grande história. Então, quando eu cheguei aqui, eu tinha traçado o meu objetivo no meu primeiro trimestre, bater no mínimo 100% de todas as minhas cotas. E aí, no final do meu primeiro trimestre, eu recebi o meu extrato onde eu havia conquistado esse meu objetivo. E depois, o meu objetivo era bater os 150% do meu desempenho no segundo trimestre. E eu atingi também esses resultados. E como que eu atingi esses resultados? Sendo estrategista. Então, o que eu fazia? As caixas que a gente recebe com as nossas amostras normalmente vão para o lixo. Eu reaproveitava. Eu comprava tecidos e eu encapava essas caixas fora do meu horário. Então, qual a maior estratégia que a Paula sempre teve? Eu nunca cheguei na sexta-feira e deixei para arrumar o meu carro no sábado, ou no domingo, ou na segunda-feira louca, alucinada antes das 8. Não. Eu chegava no final do dia na sexta-feira, eu já tinha na minha mente, né, os produtos e como eu tinha que organizar a minha rotina. Então eu sempre arrumava o meu carro na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite eu organizava todo o meu carro, eu deixava ele perfeito, pronto para segunda-feira. E depois desse momento eu ia desfrutar do meu final de semana, né? Descansar, fazer as minhas coisas. Eu encapava as minhas caixas, ou na sexta-noite, ou durante a semana à noite, ou nos finais de semana. E aí eu comecei a perceber que quando eu levava essas caixas encapadas na ginecologia e na pediatria, as portas se abriam. Por quê? Eu conseguia envolver as minhas médicas com essas caixas que ficavam lindas, então eu fazia caixas em tons rosa e em tons azuis. Por quê? Eu incentivava as minhas médicas a sortear essas caixas para os pacientes. Então, na ginecologia, essas médicas, elas sorteavam para gestantes com alguns mimos para aquela mãezinha que ia ter um bebê. Então, nós colocávamos vitaminas, remédiozinhos de cólica para bebê, coisas que a mãe vai precisar no início, né, quando sai da maternidade. Então, a gente colocava as amostrinhas e as médicas prescreviam os medicamentos da minha linha. E na pediatria, as médicas faziam também, sorteavam essas caixas para as crianças. Então, aquelas crianças que eram mais fiéis, que eram pacientes de rotina e tudo, elas criavam esse vínculo de dar de presente para um paciente por mês, essas caixas totalmente personalizadas. E fora isso, quando eu fazia dia de produto, eu levava tudo personalizado com a logo da clínica. Então, as médicas sabiam que era a Paula da Mantecorp, ou a Paula da Esdim, ou a Paula de algum outro laboratório, mas que eu estava prestando um serviço para elas como se fosse uma consultoria. Então isso fez com que todas me vissem como uma pessoa diferente.
E até um caso para ser compartilhado aqui em Goiânia, eu visitava também algumas clínicas de gastro e tinha algumas médicas que eram CAT 1, né, categoria 1, médicas excelentes aqui, e que recebiam as visitas na sexta-feira, tipo 6h30 da tarde. Então, quando eu comecei a frequentar esses consultórios, eu chegava lá, não tinha representante nenhum, porque sexta-feira, 6h30 da tarde, ninguém mais quer trabalhar. A gente tem que ser sincero, né, porque é a realidade. E eu ficava lá porque eu precisava delas, eu precisava que elas me conhecessem, eu precisava conquistar elas. E quando eu levei essas caixas, tipo, encapadas totalmente diferente, de uma forma de bonita, chique, no dia do médico levava chocolate, levava uns mimozinhos para que elas me vissem como uma pessoa diferente, eu pude conquistar esses receituários. Então, esse meu resultado no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e o resultado que sempre foi constante, foi devido às minhas estratégias. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe qual é o nosso propósito, quando a gente faz com amor, não existe tempo, não existe horário, não existe isso. E é nessa mudança de mente que eu quero levar vocês. Então, quando eu resolvi sair da indústria, sair da Montecorp, ainda acabei entrando no Axê depois, mas eu vi que isso já não fazia mais parte da minha vida, da minha história, eu precisava voar, eu precisava crescer, eu precisava tirar do meu sonho da caixinha, que é trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Eu montei a Fênix Consultoria, que é uma empresa de consultoria empresarial. Então, quando eu chego no meu cliente, eu faço um diagnóstico das dificuldades, das mudanças que precisam ser feitas, né? Eu trabalho, tipo, a consultoria da empresa com consultoria de pessoas. E aí, o resultado vem, o resultado aparece. É maravilhoso. E aí, quando eu montei a Fênix, o meu primeiro cliente foi uma multinacional no agronegócios. Então, eu pude sair com os meninos, eu fiz visita de campo com eles, eu mapeei todas as dificuldades que eles tinham no processo de vendas. Depois, voltamos para o escritório, eu fiz um desenvolvimento junto com eles de análise de perfis. Avaliei o perfil de cada funcionário, ensinei eles como avaliar o perfil dos clientes, a mapear esse perfil, a ir para essas feiras com uma mente diferente. Então, assim, eu tô conversando aqui com um cliente, mas meu ouvido tá aqui, ouvindo o que o outro tá falando, porque numa oportunidade eu já vou conversar com o outro cliente, conquistar ele também e montando essas estratégias. E aí o resultado foi aparecendo. E isso é maravilhoso, porque eu faço com o coração. E quando a gente faz com o coração, a gente conquista, a gente toca a vida das pessoas, transformando as vidas, tirando elas desse lugarzinho que elas estão, traçando todo um caminho a ser percorrido e levando elas para um resultado de sucesso. Então, o curso que eu vou lançar, Profissional Sem Limites, é exatamente isso. O curso vai ter 10 módulos com várias aulas, onde nós vamos começar conhecendo sobre o autoconhecimento, quais são as suas crenças limitantes, quais os seus objetivos, vamos desenhar o mapa dos sonhos, onde você está, onde você quer chegar, quais são os seus projetos a curto, médio e longo prazo. Depois a gente vai chegar na parte da carreira, de fazer da gestão da sua carreira, identificar, né, qual é o seu propósito de vida, o que você sonha, o que você gosta, o que te dá brilho nos olhos, o que te faz acordar cedo e falar, nossa, eu amo o que eu faço, então eu não trabalho nenhum dia. Então, quando a gente consegue identificar todos esses passos, a gente vai escrever uma carreira de sucesso. Quando a gente entende qual é o nosso propósito, a gente conquista o principal, que é trabalhar com felicidade. Então, o que te faz feliz? O que te faz triste? Quais são as suas forças? Quais as suas fraquezas? Quais as oportunidades que o mercado oferece e que você, como profissional, não consegue enxergar ou enxerga, olha para essa dificuldade e fala, nossa, eu não tô fazendo nada. Todo mundo faz alguma coisa e eu tô aqui, estagnado.
parado no tempo, esperando o mundo cair sobre a minha cabeça. Então, assim, nós estamos nessa vida de passagem, né? O mundo tem nos mostrado que hoje nós estamos aqui e amanhã talvez nós não estamos mais. Então, qual o legado que você quer deixar para sua família, para os seus filhos, para os seus amigos e para sua empresa? Porque eu quero deixar um legado de sucesso, um legado de determinação, de comprometimento, que as pessoas vão olhar e vão falar: nossa, eu aprendi isso com a Paula. Nossa, ela fazia desse jeito. Então, quais são as habilidades que você tem desenvolvido? Qual é as competências que você tem? Então, eu quero te levar para pensar de uma forma diferente. Eu quero levar vocês para um autoconhecimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, venham comigo, caminhem comigo, porque eu sei que muitas coisas vão acontecer a partir do momento que nós nos posicionarmos para caminharmos no sentido do conhecimento e do aprendizado. Learning and constant. O aprendizado deve ser constante, continuously, contínuo. Então vamos juntos escrever uma carreira de sucesso. Um beijo. Obrigado por ouvir a minha história.